Um dia um rapaz pobre que vendia livro de porta em porta para tentar pagar os seus estudos, ele estava com muita fome, porém não havia nenhuma moeda no bolso. Então decidiu que, em vez de tentar vender um livro na próxima casa, iria então pedir comida. Quando bateu na porta, uma linda jovem lhe atendeu. E ele então, em vez de pedir comida, ele pediu um copo com água. E ela então percebeu que ele estava com fome e ofereceu a ele um copo com leite. Ela trouxe aquele copo com leite grande e ele bebeu. Depois ela ofereceu outro e ele bebeu e agradeceu aquela jovem e perguntou quanto lhe devo. Ela disse: você não me deve nada, pois minha mãe me ensinou a ser boa com as pessoas, porque assim Deus se agrada e a gente deve ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. Aquele leite não só fortaleceu a sua fome, mas também lhe deu um novo ânimo para a jornada que ele iria enfrentar e que ele também deveria ajudar o seu semelhante, o seu próximo. Aquilo foi uma lição para aquele jovem. Anos depois, aquela jovem veio a adoecer gravemente. E anos depois, aquele jovem também se tornou um grande doutor. Tentaram tratar em hospitais públicos, porém nada de sucesso. Então a transferiram para um hospital particular e quando aquele doutor que estava de plantão naquela noite, quando leu na ficha de onde era o povoado daquela jovem, se interessou pelo paciente, procurou, e ele reconheceu que era aquela jovem que havia lhe favorecido com 2 copos de leite. Então ele disse a todos os funcionários daquele hospital: faça o que for necessário para salvar a vida daquela jovem. E assim foi feito, e um tempo depois aquela jovem estava curada. E quando então ela descobriu que ela estava num hospital particular, a sua mãe era pobre e ela não teria dinheiro para pagar aquela dívida, então quando chegou a conta do hospital ela ficou surpresa e na conta estava escrito: você não deve nada, tudo já foi pago por 2 copos com leite. Assinado doutor tal. Nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode voltar para você amanhã. O que você ajuda alguém hoje, Deus pode usar alguém para te ajudar amanhã. Pessoas que negam favores ao seu próximo, que não estende a mão ao necessitado, ele nega a sua mão também a Deus, que o criou, que o amou, que o fez. Então, se você é uma pessoa avarenta, egoísta, ranzinza e mão de vaca, repense nos seus conceitos. Pessoas que às vezes desprezam sua mãe, o seu pai, porque às vezes eles não têm uma cultura, talvez eles não são bonitos, talvez eles são da roça, e você os despreza. Você deve olhar para trás e ver quem te levantou, a mão que te levantou. Você deve reconhecer aqueles favores que foram prestados a você, aqueles cuidados que foram oferecidos a você. E agora você deve retribuir estes mesmos favores aos seus pais, a pessoas que te ajudaram. Essa história nos ensina isso. Aquele jovem reconheceu o favor que aquela jovem havia feito no passado a ele, e hoje ele estava numa situação bem melhor do que naquela época. E agora ele retribuiu algo que foi feito a ele no passado. Essa história é uma história linda que nos traz uma lição de vida. Eu não estou falando para você sair dando seu dinheiro a qualquer pessoa e ajudando a qualquer pessoa, não. Tem pessoas que não precisam de ajuda, tem pessoas que são vagabundas, que ficam no semáforo pedindo uma esmola, porque aquilo já virou um vício. Aquilo é mais fácil a pessoa voltar com o bolso cheio de moeda do que ele sair e ganhar uma diária honesta e digna, porque a vida de pedinte às vezes dá mais dinheiro do que a vida de um trabalhador. Esse tipo de pessoa não precisa de ajuda. Agora, a pessoa que realmente precisa, ela sofre calada, ela passa suas necessidades lá no silêncio, só ela e Deus sabe que aquilo está doendo dentro dela.
às vezes não tem um arroz para comer, a roupa para vestir. Eu me lembro que minha avó, às vezes a gente estava numa fome retada, não tinha o que comer em casa, e ela saía e pedia aquelas trouxinhas de arroz, e ela chegava com aquele arroz e fazia, e nós numa fome arretada, e a gente comia naqueles pratos de alumínio, de ferro, e a gente ia espalhando a comida do lado assim para ela esfriar mais rápido, e a gente vinha comendo por cima assim até chegar no meio, que a comida estaria mais fria, e a gente numa fome retada e comia, e minha avó realmente precisava. Agora tem pessoas que não precisam. Agora você deve observar as pessoas e aquelas que sofrem caladas. Então você vai lá e faz uma feira a ela, e você ajuda e estende a mão à necessidade. Você deve ser uma pessoa sábia. Deus vai te revelar as pessoas que realmente precisam. Então seja uma pessoa boa, que o que você fizer, você vai, porque você estará oferecendo a Deus a sua ajuda. Jesus disse que aquele que estender a mão a um aflito, a um necessitado, estaria estendendo a mão a ele. Jesus disse que aquele que desse água a um dos meus profetas, estaria dando água a ele. Imagina só. Eu não estou te dizendo para você pegar o seu dinheiro e dar tudo na Igreja Universal, para você pegar os seus bens e vender tudo como eles pedem. Eles dizem, vende tudo e dá tudo aqui. Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que você deve ser uma pessoa sábia. Deus vai te revelar. Essas igrejas, elas não são igrejas verdadeiras, elas exploram da palavra de Deus e eles exploram daquilo que eu estou falando, de pessoas boas que estão ouvindo essa mensagem, e que Deus vai abrir os olhos dela e abrir o coração delas para ajudar pessoas que realmente precisam, porque a gente anda decepcionado, a gente estende a mão a uma pessoa e de repente você vê aquela pessoa que ela não precisava, que ela não merecia. Isso vai causando incredulidade na fé da gente. Certo amigo, ele ajudou um cego dentro do ônibus, ele estava pedindo dinheiro para o remédio, e dias após ele viu aquele cego jogando sinuca. Então, não são todos os tipos de pessoas que você deve ajudar, só as pessoas que realmente precisam, e Deus há de revelar essas pessoas a você. A minha contribuição seja uma pessoa boa, seja uma pessoa amorosa com o seu próximo, e você estará fazendo a você mesmo, e Deus te abençoe. E tenha um ótimo dia, e procure uma igreja evangélica e adore a Jesus, porque Ele te ama.